Graça e paz a todos, amém? Mais uma vez nós estamos aqui na presença do Senhor para louvar e glorificar e bendizer o teu santo nome, né? Como é bom estarmos mais uma vez diante da presença do Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas, do Criador do universo. Eu quero nesta noite deixar uma palavra para você, uma palavra do coração de Deus para o meu e para o teu coração, amém? Eu gostaria de entrar, antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma oração e quero te convidar a fazer parte comigo nesta noite desse momento tão maravilhoso que é lermos e meditarmos na palavra do Senhor, dar ouvido ao Senhor, amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu vou orar e depois a gente já vai entrar na palavra, amém? Glórias a Deus, aleluia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor-nos do mal, porque o teu poder e a tua glória reina para todos sempre. Amém, graças a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Amados, vamos ler a palavra do Senhor lá em Colossenses, 3, a partir do primeiro versículo. Colossenses 3, a partir do primeiro versículo. Glórias a Deus, aleluia. Eu não sei se o áudio tá bom. Se tiverem bom aí, vocês, por favor, me comuniquem. Dê um sinal, amém? Glórias a Deus, aleluia. Quero nesta noite trazer algo da parte do Senhor para alegrar o seu coração, para alegrar a sua vida e a minha vida, Porque o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de caos, é um tempo onde nós temos visto muitas coisas por aí. A gente tem visto muitas pessoas instalarem o caos, o pânico no coração das pessoas, quando o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo onde nós temos que colocar amor no coração, onde nós temos que pregar a paz, falar da paz e não da guerra. Obviamente que o Senhor, Ele conhece cada um, conhece a nossa situação e o tempo em que nós estamos vivendo, as pessoas, ao invés de pregar sobre a paz, de acalmar o coração das pessoas, do ser humano, eles têm instalado o caos, o terror nas pessoas, E não é isso que o Senhor nos ensina. Não é dessa maneira que o Senhor nos ensina, Então a gente tem que ser bênção na vida das pessoas e transmitir segurança e paz para o coração delas, amém? Nós, como os verdadeiros cristãos, conhecedores da palavra, não podemos também entrar em pânicos. Por mais que o tempo diz, por mais que o vento seja contrário, nós não temos que entrar em pânico, porque quando nós confiamos no Senhor, nós temos a segurança nele, temos a calma, porque ele mesmo diz na palavra dele que os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, não entra em pânico, mas descansa no Senhor. O Senhor também diz lá no Salmo 91, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, pode descansar. Então não há motivo, não há razão para você entrar em pânico,
Não há motivo para você entrar em desespero. Talvez você diz para mim assim, mas irmã Elisane, olha a situação como está, olha o caos como está. Tudo bem. Isso é bíblico, é necessário que tudo isso aconteça. Então não tenha necessidade de você entrar em pânico. Simplesmente o que você tem que fazer é depositar em Deus a sua confiança, a sua esperança e descansar, porque Deus, Ele garante a minha e a tua proteção. Quando nós depositamos nos pés do Senhor a nossa confiança, a nossa segurança, nós podemos descansar nele. E não é tempo de caos, não é tempo de entrar em desespero, é tempo de centralizarmos. É tempo de pararmos, analisarmos a nossa vida diante de Deus, analisar a nossa vida diante da situação e nos colocar na posição, em um posicionamento, aquele posicionamento que agrada a Deus, não ao homem, porque há muitos colocando em posicionamentos que têm agradado a homens e não é isso que Deus quer. Deus quer que nós colocamos na posição dele para agradar somente a ele. Somente a vontade dele, fazer somente a vontade dele, né? É tempo de deixarmos o homem de lado, deixarmos de querer agradar homens e começar a agradar a Jesus, porque quem vai vir nos buscar não é o homem. Quem prometeu que ia preparar lugar e voltaria para buscar eu e você, não foi o homem, foi o Senhor dos Exércitos, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem o controle na palma de tuas mãos, de toda a situação que está acontecendo. Amém? E hoje eu quero simplesmente isso, acalmar teu coração, falar algo de Deus para que você venha se acalmar, tranquilizar, descansar no Senhor. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Colossenses 3, do 1 ao 17, que diz assim: a exortação à santidade e ao amor fraternal. Eu tenho sempre falado a respeito disso. Nós temos que amar. É tempo de amar. Não é tempo de guerra uns contra os outros, né? Quando eu falo de guerra, não estou falando da situação que está no mundo. Eu estou falando da situação que estamos vivendo hoje, um contra o outro, vivendo essa disputa ministerial, essa disputa de que eu prego mais, eu falo melhor, eu tenho teologia, eu tenho escatologia, eu tenho isso, eu tenho aquilo, querendo ser maior e melhor do que o próximo. E não é isso que Deus nos ensina. O Senhor diz: amar a Ele sobre todas as coisas, Ele em primeiro lugar, e depois amar ao próximo como a ti mesmo. É tempo de amarmos uns aos outros. É tempo de aquele que está caído nós pegarmos, levantarmos e dizer: prossiga, vamos adiante, vamos seguir em frente, porque ainda não é tempo de parar. Mas o que nós temos observado, o que eu tenho observado, eu vou falar por mim, é pessoas puxando tapete, é pessoas empurrando o outro para dentro do buraco, é pessoas criticando, é pessoas vendo defeito, apontando o defeito dos outros, esquecendo dos seus defeitos, das suas falhas, das suas mazelas. Então não é tempo mais disso. É tempo de nós olharmos para Cristo e de nós amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. É tempo de amor, irmãos. É tempo de depositar, é tempo de transmitir amor e esperança, porque ainda não é o fim. O Senhor diz que haveria essas coisas, mas ainda assim não seria o fim. Nós estamos no princípio das dores. A mulher grávida, ela começou a sentir as contrações. Toda mulher grávida, ela sabe quando é chegado o tempo do nascimento do seu filho. E o que nós que somos mãe, nós sabemos disso. E o tempo que nós estamos vivendo é o princípio das dores, é o início das dores, mas ainda não é o fim, tá? Ainda não é o fim, tá bom? Nós estamos só no começo da situação, amém? Da preparação para o noivo voltar, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima,
onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, espiritualmente, fisicamente, espiritualmente falando. Já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, mas nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despertes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde há grego nem judeu, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, servos ou livres, mas Cristo é tudo em nós. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, e suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis-vos também. Amém? Perdoar, olha o que eu falei, né? E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Meu Deus. E a paz de Deus, para o qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Até aqui. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Espera aí. O que diz até o 17? Deixa eu só finalizar aqui. 16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E quanto fizestes por palavra ou por obra, fazeis tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Amém? Eu já li essa palavra. Eu já trouxe essa palavra aqui. Essa palavra, ela é maravilhosa. Toda a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? E aqui, no que nós vemos, é aquilo que eu já iniciei falando. Temos que fazer a diferença. Temos que amar. Temos que amar uns aos outros. Temos que viver em paz uns com os outros, né? Temos que levantar os caídos, né? Ajudar os caídos. E é triste quando nós olhamos para a situação que está hoje e não é assim. Nós olhamos para o que nós vemos aí fora. Eu, pelo menos, tenho observado. Eu tenho ouvido. E as coisas que eu tenho ouvido da boca de pessoas que são cristãs até, que se titulam cristãos, são totalmente ao contrário do que o Senhor está nos ensinando aqui.
quando eu estou falando de uma maneira geral. Geral assim, entre aspas, né? Geral, eu quero dizer tanto um pouco dos cristãos como um pouco do mundo. Porque as pessoas já não têm mais empatia umas com as outras. Elas não têm mais sensibilidade. Elas não se sensibilizam com o sofrimento de alguém, com a dor de alguém, com a perda de alguém, né? Então as pessoas estão muito frias. Estão muito frias nos relacionamentos, seja conjugal, seja amigável, seja em todas as situações. Em todas as situações. E o tempo que nós estamos vivendo é tempo de amar, é tempo de perdoar, é tempo de nós não ficarmos apontando, mas olharmos para o outro com o olhar de Cristo, amar com o amor de Cristo, ter atitudes e comportamentos como Cristo teve aqui na terra, como Cristo teve enquanto andou nessa terra, como o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina a seguir o exemplo dele. Quer maior exemplo do que o de Cristo para seguirmos? Mas tem homens seguindo exemplos de homens, usando alguns, né? Não vou dizer que tem alguns que você não tem que olhar e dizer, queria ser que nem fulano, quero andar que nem fulano. Tem alguns sim, mas tem outros que não. E o Senhor, Ele deixa um exemplo maravilhoso. O maior exemplo é o exemplo de Cristo. Eu admiro grandes pregadores, admiro pessoas. Tem pessoas que eu admiro, eu respeito. Mas o meu exemplo, eu sigo o de Cristo. Eu sigo da Bíblia, do que a palavra diz. Olhar para Cristo. Seguir como Ele seguiu, andar como Ele andou, agir como Ele agiu, amar e perdoar como Ele perdoou. Nós temos que fazer assim. Aqui a palavra está dizendo assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensais nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Note que hoje, no dia de hoje, no tempo de hoje, as pessoas elas estão muito assim voltadas pelas coisas materiais. Elas estão buscando muito coisas materiais, coisas dessa terra. Coisas que quando Jesus voltar vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo. E serão destruídos. Porque quando o Senhor destruir tudo, purificar a terra, tudo vai ser destruído. Então, as pessoas, ao invés de voltar a sua mente, o seu coração para Cristo, começou a voltar o seu pensamento, o seu coração para as coisas da terra, para as coisas materiais. Entenda, por favor, que eu não estou dizendo que você não tenha que ter uma casa, que você não tenha que ter um carro, que você não tem. Você tem que ter. Entendeu? Você tem que ter essas coisas. Mas o seu foco não pode ser isso. O seu foco tem que ser o céu. O seu foco, o seu objetivo tem que ser o céu. Jesus Cristo. Acabou. Somente a Ele. Olhar somente para Ele. Pensar nele. Nas coisas do céu que são eternas. Quando nós aceitamos Jesus, nós batizamos, fomos batizados. O velho homem, o velho eu, foi sepultado. Nós agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Temos que ter comportamento e atitude de uma nova criatura. Temos que ter um pensamento de uma nova criatura em Cristo. O velho homem já era, não existe mais. Agora somos uma nova mulher, somos um novo homem diante do Senhor. Temos que ter comportamentos de novo homem, de nova mulher, de uma nova criatura em Cristo Jesus.
Por isso o nosso pensamento tem que estar voltado para o céu. Nós vivemos na terra, mas talvez você diga, mas irmã, nós vivemos na terra, nós temos que pensar em trabalhar. Sim, você pode trabalhar, você pode ter suas coisas, ter sua casa, ter seu carro, ter sua família. Mas o seu foco não pode ser isso. O que as pessoas estão tirando o foco de Deus e depositando na terra. E a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, nós somos estrangeiros nessa terra. Não somos dessa terra, somos peregrinos. Nós estamos no processo de preparação para poder entrar na terra que mana leite e mel, na terra prometida que o Senhor nos prometeu. Nós cristãos temos que depositar, temos que ter esse tipo de pensamento. Temos que viver desta maneira. Pensar dessa maneira, eu vivo nessa terra, mas o meu foco, a minha morada eterna é o céu. A minha casa é no céu. E é para lá que eu vou. Nós temos que caminhar pensando nisso. Eu vou para o céu. Eu quero ir para o céu. Andarmos com foco em Jesus. O salmista Davi diz na palavra, escreveu: eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? Eleva os meus olhos para o monte, de onde o Senhor estará sentado. Note que ele não falou para nós olhar para a terra. Note que ele não falou para nós olhar para um lado nem para o outro. Mas ele disse: eleva os meus olhos para o monte, para o alto, né? De onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Como a palavra mesmo aqui diz: pensai nas coisas que são de cima e não das que são na terra. São de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. É lá que nós temos que pensar. A gente tem que almejar mais o céu. A gente tem que sonhar mais com o céu. Desejar, almejar. A chama de ir para o céu, ela tem que arder no nosso coração. Nós temos que sentir o desejo ardente de querer ir morar no céu, de querer ir para casa, de querer voltar para a nossa terra, porque lá é a nossa terra, é o nosso lugar, é a nossa morada eterna, que o Senhor mesmo disse, quando Ele foi até a cruz, morreu em nosso lugar, nos resgatou. Ele disse: vou embora, vou subir, mas eu voltarei, vou lá preparar lugar, para que onde eu estiver, sejais vós também. E quando eu preparar, voltarei e buscarei vós para levar comigo. Então nós temos que pensar no céu e aguardar ansiosamente a volta do nosso Deus. Ansiosamente a volta do nosso noivo, do nosso Salvador, do amado de nossa alma, que é Jesus de Nazaré. Nós temos que sonhar com isso, almejar isso. Nós temos que parar de preocupar com o que está acontecendo à nossa volta. Nós temos que parar de preocupar com o caos que está instalado no mundo e focar em Jesus. Porque se você anda com Cristo, como o Salmo 91 mesmo diz primeiro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não precisa se preocupar com o que está lá fora, não precisa se preocupar com as tempestades que se levantam, não precisa se preocupar com os vendavais, não precisa se preocupar com a fúria do mar. Porque se Deus ele está no seu barco, se Ele é o piloto do seu barco, o comissário, se Ele é quem está na direção do seu barco, você não precisa se preocupar. Você só tem que descansar em Deus. Não olha para a situação, para o caos. Viva. Tem pessoas que estão deixando de viver porque alguém instalou o pânico neles. Porque outras pessoas, ventos, outras palavras, como que eu vou dizer,
palavra que defina isso, porque falaram coisas que instalou o pânico nas pessoas, o pavor, o medo. E há muitas pessoas agora, exatamente neste momento, depressiva, com síndrome do pânico, pessoas querendo tirar a vida, pessoas desesperadas, desistindo da vida, desistindo de tudo, porque alguém diz que não existe mais esperança, que não existe uma porta de escape, que já está condenado. Nada a ver. Não é o que a minha Bíblia diz. Não é o que a palavra do Senhor nos diz. Ainda existe esperança. Ainda existe uma porta de escape. O que nós estamos passando é um processo. Eu costumo dizer que nós somos a nossa vida, ela é como uma roda gigante. Um dia nós estamos em cima, outro dia nós estamos embaixo. E ela vai rodando e vai sendo desta maneira, até quando Jesus voltar. Será dessa forma. Você pode ter chorado na madrugada, mas hoje você está sorrindo. Porque a palavra de Deus diz: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. O momento é de preparação. O que você pode fazer olhando para a situação? É tirar proveito dessa situação, das coisas boas, do ensinamento que Deus está dando, do ensinamento que esse coronavírus está dando. Pega somente as coisas boas. Talvez você diga: ai, mas não tem coisa boa nessa situação, matou muita gente, tá assim, assim. Aprendizado. Pega o aprendizado dessa situação. Tenha uma visão diferente dessa situação. Não olha para essa situação como uma situação de derrota, como uma situação de desgraça, de coisa ruim, sei lá, uma palavra assim. Mas pega isso como um aprendizado. Tira somente as coisas boas. Como nós temos que fazer nas nossas provas. Porque quando nós passamos por prova, nós tiramos apenas o lado bom, as coisas boas disso. A prova, ela deixa cicatrizes, sim, mas a gente tem que pegar o aprendizado. A gente tem que tirar a parte boa da história, do que nós aprendemos com Deus, como ser humano. Nós temos que pegar isso. Esse processo é para nos ensinar a ser mais humanos, a ter um coração mais sensível, a parar de focar para as coisas da terra e começar a focar em Cristo, a valorizar mais a companhia dos entes queridos, das pessoas que nós amamos, dos filhos, do esposo, do parente, do amigo. Eu tiro isso como um aprendizado. Eu estou olhando desta forma, porque outrora, nós estávamos tão avoados, trabalho, isso, aquilo, correria, que nós não parávamos para valorizar a presença de um avô, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho, de um marido. Nós não apreciávamos a companhia deles. Nós não apreciávamos o silêncio. Sabe aquele momento que você tira para ficar sozinho e pensar somente em Deus, e você senta na sua sala, desliga tudo e fica lá sentadinho, quietinho, no silêncio, ouvindo apenas a voz do Espírito Santo? Antigamente, antes do coronavírus, o Espírito Santo falava e as pessoas não davam ouvido. Hoje as pessoas estão sentando e dando mais atenção a Ele, dando mais importância para Ele. Porque outrora nós vivíamos numa correria, numa situação que não estava agradando a Deus, numa velocidade que não estava agradando a Deus. E o que nós temos que aprender agora é isso: parar,
pensar, analisar, aproveitar a companhia das pessoas, a companhia dos amigos queridos, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que é incrivelmente maravilhoso. Eu falo isso para mim também, que antes da palavra falar contigo, ela falou comigo, porque antes eu vivia naquela correria, pensando em trabalho, pensando nisso, pensando em casa, isso, aquilo, outro, marido, filho, aquela correria toda. E quando o filho queria falar e não tinha tempo, e quando o marido queria falar não tinha tempo, o Espírito Santo queria um tempo para ele, não tinha tempo. E Deus arrumou um jeito de nos dar esse tempo. Amém? Então é isso. Tira o proveito dessa situação. Mas foca em Cristo, somente nele. Porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui tem um ponto que me chama a atenção. A nossa vida, ela está escondida nas mãos de Cristo. Você entende por que o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, pode descansar? Porque a nossa vida está escondida em Cristo. Por isso não há necessidade de você entrar em pânico. Não há necessidade de você entrar em pavor, em parafusos. Não tem necessidade disso. Lembra que a sua vida está escondida nas mãos daquele que te criou. Na mão daquele que determina o início e o fim da nossa vida, da nossa história. A nossa vida está escondida nas mãos daquele que escreve a nossa história. Não tem por que entrar em pânico. Não tem por que se apavorar. Acalma. Descansa em Cristo. Ele está no controle. Nada vai fugir do seu controle. Nada. Ele está controlando tudo. Fique tranquilo. Não apavore. Não precisa entrar em depressão, ficar com medo, em pânico. Não precisa. Lembra que a tua vida está escondida nas mãos do Todo-Poderoso. Descansa no Senhor. Porque Ele controla tudo. Ele está na direção. E nada foge dos teus olhos, das tuas mãos. Nada foge do seu controle. Amém? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Esse dia está chegando. Nós estamos andando no processo, andando no deserto que nem o povo do Egito. Porque quando Deus coloca o povo no Egito, não foi para eles morrer. Não. Deus colocou o povo no Egito para limpar eles, para treiná-los, para prepará-los, porque ainda existia carrapichos, rabiscos, coisas neles que Deus não queria, porque a terra que o Senhor havia prometido para eles era uma terra pura. Então Deus não queria que eles entrassem com aquelas pincuinhas, com aqueles defeitos, com aquelas falhas. Então Deus colocou eles no deserto para limpar a vida deles, para purificar eles, para ensinar eles a valorizar o dia da bonança. Eles passaram pelo deserto para aprender a valorizar a bonança que o Senhor ia colocar eles. Mas note que no meio do processo, eles, ao invés de adorar, eles começaram a criticar, a murmurar contra aquele que colocou eles no deserto para poder ensinar para eles. Deus levou eles para o deserto, não foi para matar, mas foi para ensinar. O que Deus está fazendo conosco hoje não é para nos matar, mas é para nos ensinar. Agora vai de mim e de você ser esperto e aprender o que Deus está ensinando. Vai de mim e de você ser inteligente e pegar o que Deus está ensinando. Então acorde para isso.
Desperte para isso. Não precisa entrar em pânico, em pavor, em parafusos, mas descansa no Senhor e aprende com o que Ele está ensinando. Porque Ele está nos ensinando. Tenha a sensibilidade para poder você ver que Ele está nos ensinando. Só não aprende quem não quer. Porque Ele está aí nos ensinando. A ser mais humanos, a amar ao próximo, a nos preocupar mais uns com os outros, a valorizar mais a companhia das pessoas, dos irmãos da igreja, a valorizar mais o templo do Senhor. Então aprende. Isso é um ensinamento que o Senhor está nos dando. Quando o Senhor voltar, você não vai nem lembrar do que você está passando. Eu não estou só falando do caos, da situação que está aí fora. Eu estou falando da prova que você está passando, da luta que você está passando, do deserto que você está atravessando, da solidão que você está vivendo, dos momentos, dos conflitos que nós passamos dentro de nós, muitas das vezes. Porque eu costumo dizer que enquanto nós estamos guerreando com o inimigo, estamos vendo o inimigo, a guerra é uma. Mas quando nós enfrentamos uma guerra dentro de nós, para mim é a maior batalha que existe. Aquela que nós travamos dentro de nós com nós mesmos. Quando a carne diz faz e o Espírito diz não faz. Quando a carne diz eu vou e o Espírito diz não vai, fique parado. Essa é a maior batalha que nós enfrentamos. Então eu quero te dizer isso. Eu estou falando disso também. Da guerra que você está enfrentando dentro de você. Da prova que você está passando. Da fornalha que você foi colocado. Entenda que quando Nabucodonosor colocou Daniel dentro da cova, o leão teve que jejuar. Teve que jejuar. Por mais faminto que ele estava, ele teve que jejuar. Então na prova, na cova que você está, fique tranquilo, porque o leão vai ter que jejuar. Vai ter que jejuar. Entendeu? Então descansa no Senhor. Confia nele, espera nele. As promessas do Senhor ainda vai acontecer na tua vida. Vai acontecer. Tenha esperança. O sol, o céu está nublado hoje, mas amanhã o sol vai brilhar. Fique tranquilo. Mas irmã, nós estamos caminhando para o fim, tá? Mas você acha que nós caminhamos para o fim, Deus vai deixar nós a perecer? Não. O povo caminhando no deserto, sol escaldante. Deus mandou uma nuvem como uma mão para cuidar deles, para proteger eles do sol. À noite, no deserto, o frio é terrível. Deus mandou uma coluna de fogo, a escuridão, para guiar ele na escuridão e para aquecê-los na noite, no frio do deserto. E é o que está acontecendo conosco. Nós estamos caminhando para o fim, sim. No princípio das dores, sim. Mas Deus está cuidando de mim e de você. Porque a minha e a tua vida está nas mãos dele. E tem um louvor que diz assim, que quem tem promessa não morre, e é verdade. Eu já ouvi pregar o contrário sobre isso. Só que não morre. Eu sou prova disso, tá? Passei muitas vezes pelo vale da sombra da morte. Mas como Deus havia feito uma promessa ainda no ventre de minha mãe, Deus diz, não vai morrer enquanto eu não cumprir a promessa. Não vai. Então fique tranquilo. Você não vai morrer enquanto a promessa do Senhor estiver sobre a sua vida. Descansa no Senhor. Mortificai-vos os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza,
o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza e a idolatria. Você entende? Todas essas coisas, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos impede de chegar aos céus, nós temos que tirar da nossa vida, nós temos que nos afastar disso. Nós temos que deixar de lado, mortificar-nos, a nossa carne, que deseja tanto o pecado, que deseja tanto as coisas deste mundo, começar a viver no Espírito, a desejar as coisas do céu, porque o Espírito, ele quer as coisas do céu, as coisas de Deus, mas a carne, ela quer as coisas da terra, ela é voltada para a terra. Não é à toa que a palavra do Senhor diz que do pó foi criado e do pó voltarás. Então quer dizer, fomos criados pela terra, pelo pó, e vamos voltar para o pó. Então a nossa carne deseja as coisas da terra, mas o nosso espírito tem que desejar e almejar as coisas do céu. O nosso coração tem que arder de uma maneira linda e poderosa pelas coisas do céu. E por causa do pecado, por causa das coisas que acontecem, da idolatria do homem, por causa da avareza do homem, por causa da ignorância do homem, por causa do pecado, a ira de Deus, ela é derramada. Ela vem sobre nós. Só que entenda uma coisa, ela vem para todos, porque a palavra de Deus diz que o sol nasce para o justo e para o ímpio. Mas aqueles que estão debaixo da graça do Senhor, o Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor protege. Só cai a folha da árvore quando Deus quer. Talvez você disse, mas teve muito crente que morreu. Sim, teve muitas flores que o Senhor recolheu do jardim, porque era o tempo. Porque o tempo deles aqui na terra terminou. O tempo que o Senhor determinou na vida deles acabou. E aí o Senhor levou para casa. Eles não morreram, eles voltaram para casa. Glória a Deus por isso. Que eu e você também possamos andar na presença do Senhor. Para que quando chegar esse dia que o Senhor nos chamar, nós possamos voltar para casa, para os braços do nosso Pai. Essa palavra, Paulo estava chamando a atenção dos colossenses para ter uma visão diferente, para orar, pedir, olhar de uma forma diferente. E é a mesma coisa que ele está fazendo conosco hoje. Olha de maneira diferente, olha de uma maneira diferente, de uma forma diferente para a situação. Não perca tempo preocupada com o caos. Não perca tempo com isso. Mas perca tempo, ganhe tempo na presença do Senhor. Ganhe tempo depositando a sua confiança em Deus. Irmão, Deus é fiel. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Ele cuida da gente de uma maneira linda, de uma maneira tão linda. Eu fico impressionada com a palavra de Deus. Eu fico encantada com os cuidados, com o zelo que Deus tem pela nossa vida. E nós não merecemos, irmãos. Porque nós somos tão falhos. Nós somos tão cheios de defeitos. Somos tão egoístas. Nós não merecemos o amor dele. Mas ainda assim ele nos ama. Ainda assim ele cuida de nós até nos pequenos detalhes. Tem como não amar um Deus desse? Tem como virar as costas para um Deus desse? Que guarda a sua família, dá livramento, provê para a tua casa, para a tua despensa. Te dá vida, te dá saúde, te dará paz interior dentro da tua alma, que é o mais importante. Não tem como discutir isso.
Não tem como abrir mão de alguém tão especial como ele. E é triste. Muita gente abriu mão dele por causa dessa situação aí fora. Muita gente recuou, voltou para trás, abandonou, rejeitou o amor dele, o cuidado, o zelo dele. Eu sempre ouvi uma frase assim dizendo: se com Deus está difícil, imagina sem Ele. Está difícil com Deus, mas prossiga, porque Ele te ajuda. Lembra que Ele falou, Ele prometeu para nós, quando Ele diz: olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer, porque eu ajudo vocês. Qual é a função do Espírito Santo na terra, irmãos? Nos ajudar. Nos ajudar, e Ele está aqui para nos ajudar a qualquer momento. Todo momento Ele está nos ajudando, então não tem por que desistir. Não tem por que se apavorar. Não tem por que recuar. Prossiga, vai adiante. Não abandone a sua farda. Não deixe a sua espada por nada desse mundo. Por mais caótico que fica, não abandona. Não deixe. Porque vale a pena, irmão. Servir a Jesus vale a pena. Vale muito a pena. Meu Deus, como vale. Como vale a pena servir a Ele. É maravilhoso. Deus é tão lindo. Nossa, Ele é tão fantástico. Ele é tão extraordinário, encantador, que eu sinceramente não tenho palavras para expressar, para defini-lo, para falar a respeito dele. Ele é maravilhoso. Nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Quando nós vivíamos no mundo, nós andávamos que nem o mundo. Agora nós andamos com Cristo, vamos andar como Cristo andou, vamos agir como Cristo agiu, ter comportamentos diferentes do mundo. Mas agora despojai-vos também de tudo da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossas bocas. A boca do cristão, ela não pode proferir duas palavras. Tem que ser uma só. A palavra de Deus diz que da fonte ela não pode sair água doce e água salgada. Ou ela sai água doce, ou ela sai água salgada. Você está entendendo? Aí é onde entra aquela coisa que eu falei no início. Pessoas que têm o conhecimento da palavra deveria transmitir paz, segurança para as pessoas, para os novos convertidos, para as pessoas que estão do mundo, aqueles que ainda não são cristãos. Ao invés de transmitir segurança, paz, amor, estão transmitindo uma água errada. Estão transmitindo uma água salgada. Então eu aconselho você a transmitir água doce. Que a fonte em você jorre água doce. O papel do cristão é aconselhar, é ajudar, é amar, é acolher os que estão precisando de tudo isso, de ajuda. O meu papel como cristã é ser bênção na vida das pessoas. O meu papel como cristã e conhecedora da palavra é transmitir a segurança que a palavra me transmite. Não é transmitir pavor e pânico. Não. Eu, como conhecedora do Deus que eu sirvo, porque eu sei que o Deus que eu sirvo é um Deus de paz, um Deus de amor.
eu tenho que transmitir isso. Segurança, paz, amor. E eu quero te pedir cuidado com quem você anda, cuidado com o que você vê. Cuidado com essas profecias. Não sei se é profecias, mas heresias, que para mim tem sido heresias. Porque o Deus que eu conheço, que eu sirvo há muito tempo, Ele é um Deus que transmite paz. Ele corrige, sim, mano. Talvez você vai dizer, mas Deus também corrige e tal. Deus é justiça, Ele é amor também. Mas ao mesmo tempo que Deus corrige eu e você, ao mesmo tempo Ele diz que nos ama. É ao mesmo tempo que Ele nos corrige, Ele nos faz um carinho. É a mesma coisa eu e você que somos pais. Nós brigamos com o nosso filho, nós chamamos a atenção dos nossos filhos. Naquele momento que é necessário, nós chamamos a atenção dele. E depois nós voltamos e dizemos, nós te amamos. Nós estamos falando isso porque nós amamos você. Nós estamos falando isso porque nós queremos o seu bem. Irmão, Deus quer o bem para mim e para você. A palavra de Deus diz que Ele tem pensamentos de paz ao meu respeito e ao seu respeito. Ele não tem pensamentos de guerra contra eu e você. Ele não tem pensamentos mal de mim e de você. Talvez você diz assim, mas irmã, fulano pensa mal de mim, fulano age. Problema de fulano, querido. O que mais vale para você é o pensamento, é o que Deus acha de você, é o que o mundo acha ao seu respeito. Se preocupe com o que Deus acha ao seu respeito. Eu tenho um dilema e eu digo sempre isso. Eu não me preocupo com a opinião do mundo. Eu não me preocupo com a opinião de Satanás. Eu não me preocupo com a opinião do povo, do mundo, das pessoas. Eu me preocupo com o que Deus acha de mim. Como eu estou diante da sua presença. Eu me preocupo com isso. Como que está a minha caminhada diante de Deus. Eu me preocupo se tem algum carrapicho em mim, se tem alguma mágoa, algum rancor, algo que desagrada a Deus, algo que me leva para longe de Deus. Porque tudo que eu quero é ficar perto de Deus. Você tem que querer ficar perto de Deus e cada dia se achegar mais para perto de Deus. Paulo, quando estava aconselhando os colossenses, ele estava ensinando os colossenses a se achegar para mais perto de Deus, a não se afastar de Deus. Olha, vamos mudar o jeito de pensar, a atitude, para nos aproximarmos mais de Deus, não de nos afastarmos dele. E o tempo em que nós estamos vivendo é tempo de nós chegarmos para mais perto de Cristo. É tempo de nós observarmos a nossa vida, não a do próximo. Porque a gente não tem que cuidar da vida do próximo, apontar o erro do outro. A gente tem que olhar para a nossa vida. Olha para as suas vestes, olha para a sua vida. Veste no modo simbólico de dizer. Vê se tem carrapicho em você. Vê o que tem na sua vida. Qual é as manchas que tem em você. Que pode colocar em perigo a sua coroa. Se preocupa com isso. Se preocupa como que eu estou andando diante de Deus. O que está colocando a minha coroa em risco. O que está colocando a minha salvação em risco. O que está colocando a minha intimidade com Deus em perigo. Às vezes nós trazemos tantas pessoas para perto de nós. Nós queremos tantos amigos perto de nós, mas não queremos Deus perto de nós. Nos preocupamos em fazer amizades, em ter um grupo, um quadro de amizade muito grande, para dizer, eu tenho muitos amigos, eu tenho muitas pessoas que me seguem, eu tenho muitos fulanos. Nós nos preocupamos muito com isso. Mas a real preocupação que nós temos que ter é se Cristo está do nosso lado. É se Ele faz presente na nossa vida, nós não nos preocupamos. Eu já cheguei a um tempo de pensar assim, eu queria ter amigos. Hoje para mim,
Logicamente, nós temos que ter amigo. Entenda isso, não seja ignorante, entenda. Nós temos que ter amigos sim, uma amizade. A palavra de Deus diz que a amizade saudável é boa termos amizades saudáveis. É difícil achar, mas é boa. Mas a nossa preocupação não pode estar nessas coisas. Note que a palavra diz para nós não ficarmos preocupados com as coisas da terra, do mundo. Ficar apegado com as coisas do mundo, mas sim com as coisas do céu. Com as coisas que vêm de Deus. Porque, irmãos, isso aqui é passageiro. Jesus virá, tudo vai ficar. Agora você tem que se preocupar. Irmã, terra e céu. Há dois lados, terra e céu. Eu não vou nem falar do inferno, tá? Vou falar da terra e do céu. Saiu da terra, porque quando você passa para o outro lado, aí lá é o Senhor que vai decidir para que lado que você vai. É o que você fez aqui na terra. É como você andou com Cristo aqui que vai decidir o que você vai, como vai ser do outro lado. E as pessoas se preocupam tanto com aqui na terra, com as coisas da terra, se esquece de se preocupar com o outro lado. Existe um outro lado. As pessoas têm mania de dizer, morreu, acabou. Mentira. Mentira. Não acredita nessa mentira. Porque é o que o diabo quer que acredite. O diabo quer que você acredite nisso. Morreu, acabou. Já era. Não acabou não, querido. Tem do outro lado. E aí? Qual é o caminho que você vai seguir do outro lado? Qual é a estradinha que você vai do outro lado? Quem vai vir ao seu encontro? Os anjos do Senhor? Ou o contrário? É nisso que temos que nos preocupar. Paulo estava chamando os colossenses a se preocupar com isso. A se preocupar com a sua vida diante de Deus. A mudar o vocabulário, a mudar a atitude diante de Deus. Paulo estava ensinando eles. E é o que o Senhor está nos ensinando hoje. Temos que fazer a diferença. Meu querido, minha querida, talvez você tenha olhado tantos maus exemplos por aí. Não siga isso. Não olhe para isso. Olhe para o exemplo de Cristo, que é um exemplo fantástico. Olhe para Ele. Mesmo em meio a tantas situações que Ele passou, Ele prosseguiu. Ele seguiu adiante, Ele cumpriu o seu propósito, que foi designado a Ele aqui na terra. Uma coisa que eu quero te dizer, não deixe, não valide, não invalide. Não sei se é a palavra correta, mas não invalide o que o Senhor fez por mim e por você na cruz. Não invalide isso. Valoriza isso. Valoriza o que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você, que não merecíamos de jeito nenhum. Dá importância para isso. Você entende? Paulo chama os colossenses a uma nova forma de pensar que resulta em um novo estilo de vida. Se o mundo ele fizesse igual Paulo estava chamando os colossenses aqui para ter um novo pensamento, uma nova atitude, o mundo em que nós estamos vivendo seria algo diferente. Seria diferente. Teria um estilo de vida diferente. Mas, infelizmente, tem tudo aquilo que a palavra diz, a prostituição, a impureza, a avareza, que não deixa eles ter um novo pensamento, uma nova atitude para ter um estilo de vida melhor, diferente. Você entende? Essa maneira inovadora de pensar está baseada
na restauração que começa em Cristo e no supremo poder de Jesus sobre o mundo físico e espiritual. Entendeu? Deus está no controle de tudo, tanto no físico como no espiritual. Ele está no controle. Ele cuida de mim e de você. Fique tranquilo, se acalma, descansa. Ou você não acredita no poder de Deus? Um Deus que abre o mar, um Deus que criou todas as coisas apenas com palavras. Para mim isso é extraordinário. Eu nem duvido, nem tem como, não tem como duvidar disso, do poder dele. Não tem como duvidar. Confia nele. Não deixa essas heresias que existem aí instalarem o pânico no seu coração, na sua mente, o pavor. Não deixe. Descansa em Cristo. Confia na palavra dele, confia nele. Tenha como base de vida a palavra de Deus. Ele é a bússola, ele é o mapa, ele te orienta, te aconselha, te acalma. Leia a palavra de Deus. Não estou desmerecendo a medicina, os psicólogos, os médicos, não. Mas na minha opinião, como alguém que já viveu e já experimentou, a palavra para mim é a melhor psicóloga que existe. Porque ela me orienta, ela me acalma, ela me tranquiliza, ela me dá a segurança que eu preciso. Quando eu entro em pânico, porque isso acontece muitas das vezes, não é porque a gente é cristão que às vezes a gente não entra em pânico, em parafuso, mas não é aquela coisa que você sai arrancando os cabelos da cabeça. E também não é porque você tem ouvido as coisas que você tem ouvido. Não. É que às vezes tem hora que nós passamos por uns vales que eu vou te falar. É só Deus para nos ajudar. E aí nós entristecemos muitas das vezes. Aí aonde nós vamos buscar conselho? Na palavra. E quando nós lemos a palavra, ela nos traz segurança. E eu agradeço muito a Deus por isso. Muito. Pela palavra que Ele nos deixou. Agradeço ao Espírito Santo por ter inspirado grandes homens a escrever esta palavra tão linda. É maravilhoso, irmãos. Busca direção na palavra de Deus. Você vai fazer uma coisa, busca direção na palavra de Deus. Alguém falou uma coisa, vai consultar a palavra de Deus. Porque o próprio Senhor diz para nós vermos se isso é do Espírito ou se é da carne. Você pode analisar isso. Entende? Tenha visão espiritual. Ore ao Senhor para que Ele abra a sua mente, a sua visão espiritual. Que tire as vendas que te atrapalhem de entender. E Ele vai fazer isso. Porque Ele é Deus, irmãos. Ele tem todo o poder. Por termos crescido com Cristo, nossa vida espiritual âncora-nos e dá significado à vida. Jesus dá-nos esperança para o futuro. Olha bem. Jesus, Ele nos dá esperança para o futuro. A esperança sua, ela não pode estar depositada em governo, em palavras humanas, em essas profecias que estão aí. A sua esperança, ela tem que estar depositada em Cristo. Não estou dizendo que tem muitas profecias que não seja verdade. Mas analise. Analise. Amém? A esperança para um futuro e o poder para viver por Ele agora. Essa verdade oferece uma nova perspectiva em nossa vida aqui na terra. Tá entendendo? A sua expectativa tem que estar em Cristo. Sua esperança nele, a sua confiança.
Porque Ele nos dá a segurança que nós precisamos aqui na terra, até que Ele volte. Amém? Ao buscar o que Cristo deseja, temos o poder de romper nossa obsessão pelo prazer e atividades de lazer. Ao buscar o que Cristo deseja, temos o poder de romper nossa obsessão pelo prazer e atividade de lazer. Ao mesmo tempo, seguir o Senhor significa amar e servir ao próximo neste mundo, assim como Ele fez. Como eu já falei para vocês, eu já havia falado sobre essa palavra, mas Deus trouxe ela de novo. Deus trouxe ela de novo. Porque não sou eu que escolho a palavra, é Ele. E antes de eu vir aqui, eu já tinha orado no meu quarto, pedindo a Deus uma palavra, para trazer para o seu coração. Você note aqui o que o Senhor está falando, olha, que quem está no Senhor pode ter uma vida prazerosa aqui enquanto Ele não vem. Pode ter uma vida de lazer, uma atividade de lazer, uma vida tranquila, confiando nele. Entendeu? Depositando nele a confiança, você pode ter tudo isso. Então não precisa se preocupar. Tá bom? E olha o que ele diz aqui. Ao mesmo tempo, seguir o Senhor. Seguir ao Senhor significa amar e servir ao próximo neste mundo, assim como Ele fez. Note que desde o início eu falei sobre isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O meu irmão caiu, o meu irmão fraquejou na fé. O meu irmão está querendo desistir. A minha palavra, a minha atitude como cristã, eu como alguém que tem o caráter de Cristo em mim, eu tenho que agir como Ele agiu. Eu tenho que fazer diferente. Não é Ele dizer, estou desistindo. Não, tá certo, desisto. Não. Atitude, comportamento diferente. Posicionamento de cristão, de homem e de mulher de Deus. Lembra que a palavra diz que nós somos um espelho para o mundo. O mundo tem que olhar para mim, para você e desejar ser que nem eu e você. Tá entendendo? Em nós habita o Espírito Santo, então nós temos que refletir o brilho do Espírito Santo, a bondade do Espírito Santo, o amor do Espírito Santo. Nós temos que ter a diferença. E eu vou ser sincera com vocês, eu estou cansada de olhar. Obviamente que a gente não tem que olhar isso, mas tem hora que a gente olha, não tem jeito. Tem olhado pessoas que têm se titulado e têm tido comportamento terríveis, que querendo ou não acaba gerando uma revolta na gente, uma tristeza na gente. Porque você vê alguém brincar com o nome de Deus, brincar com a palavra de Deus, não é fácil. Se eu e você, se você como eu tem amor pela palavra, tem amor por Cristo, você não vai ficar feliz vendo alguém agir de forma indecente, errada com a palavra de Deus. Irmãos, eu sinceramente, eu não sei como alguém pode mudar o trajeto se a palavra ela é tão clara, se ela é tão transparente. Como alguém pode mudar isso? Não tem como. Como é que eu estou lendo aqui a respeito dos Colossenses, a respeito de Paulo, falando, como é que eu vou chegar aqui? O nome é Paulo,
que está falando para os colossenses, vou chegar e colocar João. Não tem como. Está dizendo aqui Paulo. Eu não posso colocar Pedro, Tiago e João. Não posso. E como tem tanta gente distorcendo a palavra de Deus? Eu não sei como é que eles conseguem. Resumindo, para finalizarmos. E servir ao próximo neste mundo como assim ele nos serviu. Você acha que esta vida tem pouca relevância pela vida eterna? Não era o caso para Paulo. O apóstolo traça essa nova forma de pensar nesses 4 versículos. Então nos próximos 4 capítulos ele fala acerca das muitas formas que isso aplica-se à vida cotidiana para todos os relacionamentos que formam o dia a dia. Paulo está nos orientando, como ele orientou os colossenses, a pensar, a agir. E ele está dizendo que quando nós agimos de uma maneira que agrada a Cristo, as coisas mudam, ficam mais fáceis, as coisas ficam de uma maneira diferente, né? E aí nós temos uma vida diferente, nós temos um dia a dia diferente, quando nós trazemos Deus, trazemos a palavra para nós, quando nós trazemos um pensamento saudável, uma atitude saudável, um comportamento como o comportamento de Cristo, como a atitude de Cristo. Nós vivemos uma vida totalmente diferente. Você entende? É isso que a palavra nos ensina. Eu quero incentivar você hoje. Tem muitas pessoas tendo pensamento mau, pensamento ruins, pensamento de suicídio, depressão, pensamentos de desistência, pensamentos de parar, estacionar e voltar para trás. Não compensa, tá? Eu quero te dizer que não compensa você voltar para trás. Não compensa você largar a farda, a bandeira, a espada e voltar para trás. Não compensa. Compensa você prosseguir. Porque a sua coroa ela não está lá atrás. A sua vitória ela não está lá atrás. Ela está lá na frente. Porque é onde o Senhor nos garantiu a vitória. E entenda que o processo que você está vivendo, que você está passando, não está passando sozinho. Não está passando sozinha. Entenda isso. Deus está, o Espírito Santo está do seu lado, Ele te ajuda. O Senhor está te ajudando. Você nunca vai passar, se você andar com Ele, você nunca vai passar pelo deserto, pela fornalha, pelo vale, pela cova dos leões sozinho. Deus está com você. Quando você se sente cansado, Ele te carrega. Quando você não tem mais força para caminhar, Ele te pega no colo e te carrega. Quando você pensar em desistir, lembre que Deus está do seu lado. Que Ele te ajuda, Ele pega nas tuas mãos. Ele é quem te fortalece. Ele é quem te guia pelas veredas da justiça. Ele é o seu bom pastor, seu conselheiro. Precisa de um conselho, não vai pedir para quem não sabe, para quem não tem sabedoria. Vá para Deus, a palavra. Quer contar um problema? Entra para o seu quarto de guerra, fecha a porta e peça para Deus sabedoria. Peça um conselho para Ele que Ele tem para te dar. Mas entenda que para isso você tem que estar com seus ouvidos sensíveis, seu coração sensível para ouvir a voz do Espírito Santo falar com você. Entende? É isso que eu quero que você entenda. Você é importante, você tem valor.
O Senhor tem feito grandes coisas por amor a você e a mim. O mundo ainda está de pé, sabe por quê? Por causa de mim, de você que está aqui ainda. Porque o negócio não tem cheirado bom à narina de Cristo, não. O pecado está muito grande. Sabe? Às vezes quando eu leio a palavra de Deus, acho que está até pior do que Sodoma e Gomorra. Está pior do que no tempo de Noé. Você está entendendo? Então, Deus ainda não acabou com tudo por causa de mim, de você, por amor a mim e a você. Aos escolhidos. Então entenda isso. Deus te ama. E se Ele tiver que parar o sol para te abençoar, se Ele tiver que parar a terra para poder realizar a promessa dEle na tua vida, Ele faz. O tempo, o relógio, Ele faz. Se Ele tiver que adiantar o relógio para te abençoar, Ele faz também. Porque como a palavra diz que Ele tem o poder da terra e do espiritual. Ele tem todo o poder. Ele faz coisas extraordinárias pela mim e pela tua vida. Coisa que ninguém faria por mim e por você. Deus se dispõe a fazer. Quando nós nos entregamos de coração, quando nós nos rendemos à beleza da santidade dele. Quando nós nos voltamos com o coração transparente, puro para Ele. Faça isso. Se volte para o Senhor. Paulo aconselhou os colossenses: para de pensar nas coisas da terra. Para de se preocupar com a situação. Para de ficar preocupado com isso. Para. Olha para Jesus. Olha para o alvo. Tem alguém assentado no trono da graça que está olhando para você com os olhos como chama de fogo e olhando, dizendo: é meu, eu cuido, eu zelo, mobilizando o céu ao seu favor. Você acha que o diabo não já foi várias vezes pedir para Deus para tocar em nós, como ele fez com Jó? Você acha? Ele está todo o tempo pedindo permissão, porque você sabe que eu tenho que pedir permissão, né? Para tocar em nós eu tenho que pedir permissão para Deus, porque nós somos propriedade de Cristo. Nós somos propriedade do Criador. Eu amo essa palavra. Eu sou propriedade de Cristo. Você é propriedade de Cristo. Ninguém pode tocar em você. O diabo não pode chegar e tocar em você na hora que ele quiser. Não. Ele precisa fazer que nem ele fez com Jó. Chegou diante do Todo-Poderoso e disse: posso tocar? E ele teve a permissão, a autorização e limite. Lembre disso. Você pode ir até tal ponto. Passou dali, não. Negativo. Não pode. Você entende? É isso que nós temos que entender. A palavra diz que a nossa vida está escondida nas mãos do Todo-Poderoso. Irmãos, para que ter medo? Para que se apavorar? Não se desespere, não se apavore com a situação. Talvez, eu estou falando com pessoas que talvez não tenha nada dentro da tua casa, não tem o leite para a criança, não tem nada na despensa. Calma, fica tranquila. Porque eu também passei por isso e Deus providenciou tudo. Deus tem cuidado de mim enquanto eu tenho tá na presença dele. Ele tem cuidado de mim de uma maneira tão linda que eu não sei expressar para você o que Deus tem feito por mim, pela minha família, pela minha casa.
Então eu quero te incentivar a confiar, a acreditar, a depositar em Deus a sua confiança. Espera nele, confia nele. Outro conselho que eu quero te dar, que eu tirei desta palavra: não liga pro que os outros falam. Não liga. Eu sei que é difícil. Eu sei. Eu sei. Como é difícil você se calar quando você é afrontado. Como é difícil você calar quando alguém fala mal da tua vida. Não é brincadeira. Mas lembra, falaram de Jesus dizendo que ele era falso Cristo. Cuspiram em Jesus, bateram na face dele e ele aguentou tudo calado. Olha o exemplo que ele deixou para mim e para você. Olha, ele diz na palavra dele: ore pelos que te perseguem, ore pelos que te humilham, ore por eles, ame eles. Você sabe, eu entendi essa palavra, sabe o que o Senhor estava dizendo? Ame eles porque eles não sabem amar. Perdoa eles porque eles não sabem perdoar. Eles só sabem fazer maldade. Você é uma nova criatura. O novo homem ficou lá atrás. Você é uma nova criatura. Então você tem que fazer a diferença. Ame os que te perseguem. Ore pelos que te acusam. Pelos que falam mal da tua vida. Pelos que jogam palavras de maldição contra você. Ore por eles. Interceda por eles. Peça a Deus para ter misericórdia deles. Porque eles não sabem fazer o bem. Você entende? Eles não sabem, eles só sabem fazer maldade. Mas você sabe fazer o bem. Você sabe, a palavra de Deus diz assim, ó: aquele que sabe fazer o bem não faz, já está pecando. Você está entendendo? Então faça o bem. Ame. Respeite o limite de cada um. Você é diferente, você é luz no meio das trevas. Lembra disso. Você é luz. E o que a luz faz? A luz brilha. Você brilha. Então brilha, meu querido. Brilha na vida, no meio da escuridão. Brilha na vida das pessoas. A palavra de Deus nos ensina que aonde Jesus chegava, querido, isso é lindo. Olha, aonde Jesus chegava, algo acontecia. Milagres aconteciam, pessoas eram transformadas, pessoas endemoniadas, o demônio batia, retirada, pessoas eram transformadas. Aonde Jesus chegava, querido, é assim que eu e você tem que ser. É assim que eu e você tem que ser. Jesus era a bênção na vida das pessoas. Jesus era a bênção na onde ele chegava. Jesus era a bênção até na vida de quem perseguia ele. Lembra que Paulo, né? Perseguia Jesus, perseguia os cristãos. Mas quando o Senhor apareceu no caminho para ele, mudou. Gente, isso é lindo. Como alguém não pode se encantar pela palavra de Deus? Como alguém não pode... Eu fico encantada quando eu leio isso, quando eu vejo Jesus de Nazaré. Tem tanta gente chegando na vida das pessoas e trazendo maldição, trazendo coisas ruins e dizendo que é luz. Seja luz, seja bênção na vida das pessoas.
peça para o Senhor para você ser bênção na vida das pessoas. Dá amor, dá esperança para as pessoas. Jesus, quando ele chega no mar, está um caos. O mar está revolto em fúria e aquele povo ali dentro do barco, desesperado, apavorado. E quando Jesus chega, na verdade, quando Jesus estava lá no barco e quando eles acordam Jesus desesperado, não te preocupas com o que está acontecendo? Olha aí a situação, olha o caos, o barco vai afundar, nós vamos naufragar. E Jesus olha para aqueles homens e diz: homens de pouca fé. E apenas com uma palavra, Jesus acalma tudo. Entendeu? Eu e você tem que ter palavras da nossa boca, da nossa fonte tem que sair água doce para acalmar. Da nossa fonte tem que sair água doce para saciar a sede daqueles que estão com sede. Seja bênção por onde você passar. Faça a diferença. Não fica disputando com ninguém, porque não vai adiantar, querido. O povo está disputando o ministério um com o outro. Templo, trono, disputando púlpito. Entenda, não vai adiantar. Porque aonde Deus determinou que eu e você vai chegar, pode ter a maior disputa que for, mas nós vamos chegar lá. Eles podem guerrear contra nós, porque se Deus determinou que nós vamos chegar lá, nós vamos chegar. Queira o inferno ou não, queira o parente, irmão, sei lá, cicrano, nós vamos chegar. A promessa que Deus fez na minha e na tua vida, o diabo querendo ou não, vai acontecer. Alguém dizendo pra você, você não é nada, não sabe falar, não é ninguém. É um analfabeto, não sabe se comportar no meio das pessoas, não sabe falar com as pessoas. Querido, independente deles acharem isso, Deus vai cumprir a promessa que Ele fez a mim e a você. É isso que me tranquiliza. Porque eu sei que o inferno, se posicionando ou não, a promessa de Deus vai acontecer. Vai acontecer no tempo e na hora dele, mas vai acontecer. Vai. Alguém indicando você ou não, vai acontecer, querido. Talvez você não está disputando com ninguém, mas tem alguém disputando contigo, sem você até saber, sem você nem saber. Mas fique tranquilo, porque o lugar que Deus determinou que você vai chegar, pode ter certeza disso. Te garanto, no nome do Senhor Jesus, você vai chegar. Vai chegar. Porque Deus é Deus de palavra. Eu posso voltar atrás, eu posso falhar, mas Deus não falha, querido. Deus não volta atrás. Deus é Deus de palavra. Ele garante. Ele garante eu e você. Fique tranquilo. Descansa. Se Ele falou que vai nos guardar, nos livrar nessa pandemia, Ele vai nos livrar. Fique em paz. Descansa no Senhor. Amém? E faça como Paulo está falando. Mude o seu modo de pensar. Para quem chegou agora lá em Colossenses 3, do 1 ao 17, Paulo estava aconselhando os colossenses a mudar de pensamento, a mudar de atitude, de comportamento, que se eles mudassem as coisas seriam diferentes, teriam uma vida diferente.
Entendeu? Faça isso. Tá bom? É o que eu desejo para a tua vida. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor trouxe novamente aqui. Porque eu já tinha falado dela, como eu já havia dito. Talvez tenha alguém precisando ouvir essa palavra. Não desista, querido. Não desista, querida. Mesmo que alguém diga o contrário, não desista. Porque quem falou, quem fez a promessa é fiel para cumprir. E está sentado sobre todos os tronos. E tem o controle de tudo. Descansa. Confia nele, espera nele. Porque a vitória já é sua, viu? A vitória é sua em nome de Jesus. É sua. Aguenta mais um pouquinho aí. Talvez você dizendo, mas irmã, tá difícil. Aguenta mais um pouquinho aí. Enquanto você vai aguentando, sabe o que eu te aconselho a fazer? Adore, 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 adore a Ele. Exalte a Ele, glorifique a Ele. Ame a Ele, ao próximo, como Ele mesmo disse. Ame. Mas adore, adore a Jesus. Exalte a Jesus. Não faça como o povo do Egito, hein? Não murmure, não critique, não seja egoísta, mas agradece. Agradece, agradece, glorifica e exalta. Porque enquanto você vai glorificando e exaltando, Deus vai trabalhando ao teu favor. Deus vai rompendo as barreiras ao seu favor. Enquanto você vai glorificando, as muralhas vão caindo. Enquanto você vai exaltando, as portas vão se abrindo. Tá? Faça isso. E acredite numa manhã melhor, porque virá. Vai vir. Talvez o amanhã vai vir uma manhã melhor. E logo no outro dia vai vir um dia difícil. Não se preocupe. Descanse. A vida é uma roda gigante. E vai ser assim até Jesus voltar. Hoje nós estamos sorrindo, mas na madrugada a gente pode chorar. E amanhã o sol vai brilhar de novo e nós vamos sorrir novamente. Não perca a fé, não perca a esperança, não perca a expectativa de ir para o céu. Não perca a essência de Deus que há em você. Não perca o brilho. Faça como Davi mesmo disse: Senhor, tira tudo de mim, mas não tire a tua presença. Faça da oração de Davi a tua oração. Senhor, tira tudo, mas não tira a tua presença, porque ela nos ajuda, ela nos dá força. Continue, confia no Senhor, espera nele. Os que esperam no Senhor sempre alcançam. Amém? Estou falando isso para mim e para você, tá? Antes de falar para você, o Senhor falou ao meu coração. O Espírito Santo ministrou ao meu coração, porque eu também preciso disso. Confia no Senhor. Espera nele, que a tua vitória vai chegar. Tá bom? Talvez a gente fala por mim, a gente olha para a situação. Eu já cheguei a falar para Deus assim: Senhor, olhar para o caos e dizer: Senhor, como que as promessas vão acontecer nessa situação, nesse caos? E aí você sabe o que o Espírito Santo chamou, além de puxar minha orelha, o que falou para mim no meu coração? Ele disse: quando eu quero abençoar, eu abençoo até no deserto. Quando eu quero abençoar, eu abençoo no deserto. Não preciso de lugar para cumprir a promessa. Não preciso. Eu cumpro promessa até no vale, se for preciso. Mas fique tranquilo, descanse. Irmão, isso é tão confortante para o nosso coração.
Isso foi muito confortante ao meu coração, que estava perdendo a expectativa, a esperança. Mesmo não porque eu deixei de acreditar, mas olhando para a situação de outro ângulo. E quando o Espírito Santo ministrou no meu coração dessa forma, aquilo me deu um up, aquilo me deu uma força que eu não sei, que veio do Espírito, não foi de mim. E eu quero fazer a mesma coisa. Quando Deus quer te abençoar, não importa se você está na fornalha, se você está no deserto, se você está na cova, não importa que deserto, Ele vai te abençoar. Ele vai cumprir a promessa na tua vida. O inferno tem dito diferente, tem feito instalado tudo que está instalando aí fora para que nós venhamos perder a expectativa de vida, a esperança nas promessas de Deus. Não dá ouvido, não dá ouvido, dá ouvido ao que a palavra de Deus diz, ao que o Espírito Santo ministra no teu coração. Tenha esperança, acredite, tenha fé, porque Deus vai realizar um milagre na tua vida. Deus vai. Talvez você, no seu coração, lá no fundo, você diz: Senhor, eu perdi a esperança. Senhor, eu não acredito mais. O Senhor talvez esteja em silêncio e você está dizendo: cadê o Senhor? Quando vai acontecer a promessa? Eu já não estou mais acreditando na promessa, mas eu estou te dizendo: creia, espera, porque ela vai acontecer. A promessa vai acontecer na tua vida, porque Deus, Ele é fiel e Ele cumpre com a promessa dEle. A palavra dEle diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ah, meu amigo, minha amiga, não tem como desistir, não tem como deixar de acreditar. Todas as vezes que o inimigo tenta instalar esses pensamentos na minha cabeça, eu lembro da palavra de Deus. Eu começo a ministrar a palavra de Deus na minha vida, dizendo: Deus diz que Ele não é homem, nem filho do homem para que se arrependa, que a palavra dEle não volta vazia. Passará céus e terra, mas a minha promessa não. A minha palavra não. Ele diz isso, irmão, a palavra é a base da nossa vida. Se apegue na palavra. Se apegue a ela, porque ela te ajuda, viu? Tem me ajudado muito. As orações, a palavra. Ele tem me ajudado. E eu dou muita graça ao Senhor. Só eu e Deus sei o que eu tenho passado. Só o Espírito Santo, que tem estado ao meu lado 24 horas. Ele sabe a guerra que está travada dentro de mim, as dificuldades que eu tenho enfrentado. Mas Ele tem dito: não desanima, não desanima, porque eu estou aqui. Eu estou do seu lado. E eu tenho confiado nele. Tem dias que você tem, que eu tenho que louvar ao Senhor. O Espírito Santo diz: me louve. E eu não estou com vontade de louvar. Eu estou falando porque eu sei que tem gente aí que está passando pela mesma coisa que eu. Porque o Espírito Santo, meu irmão, não é revelação. É o que o Espírito Santo está dizendo no meu coração. Tem pessoas que estão passando pelo mesmo processo que eu estou passando. Tem dias que o Espírito Santo diz para mim: me adora. Coloca um louvor e me adora, e eu não tenho força para louvar, não tenho. A situação está tão assim que eu não tenho força para louvar. Mas aí eu lembro, o Espírito Santo me faz lembrar de Ana. Ana não tinha força mais para suplicar a Deus pelo seu milagre. Então ela só mexia com seus lábios. E às vezes eu, com muita dor, com muita dificuldade,
eu ainda assim mexo apenas os lábios. Quando eu começo a mexer os lábios, as lágrimas rolam e eu começo a louvar ao Senhor, e aos poucos eu vou louvando ao Senhor. E eu sinto a minha força. Eu sinto o Senhor me renovando por dentro, me dando força e graça para prosseguir. E você sabe o que o Espírito Santo coloca no meu coração? Que o tempo em que nós vamos viver, nós vamos precisar muito uns dos outros. A igreja vai precisar estar unida. Pedro estava na prisão, a igreja estava unida dentro de casa orando pela libertação de Pedro, porque Pedro estava condenado a ser exposto e a ser morto como Tiago foi. Mas a igreja estava unida, irmãos. Temos que nos unir. Eu preciso da sua oração. Eu preciso que você ore pela minha vida. E eu sei que você precisa que eu ore por você. E eu estou orando por você. Pode ter certeza disso. Talvez eu não vou citar o nome de todos, porque eu não conheço todos. Mas eu peço a Deus para visitar todos que estão precisando. Então eu peço que você ore pela minha vida. Ore por mim. Porque eu preciso da sua oração. E eu vou estar sempre orando por você. Amém? Não desista. Continue. Segura firme nas mãos de Cristo. Melhor, peça para Ele segurar nas tuas mãos. Porque corre o risco de você soltar a mão dele. Mas se Ele segurar, meu amigo, Ele não te solta de jeito nenhum. A não ser que você queira. Amém? Essa foi a palavra de Deus, amigo. Exortação à santidade e ao amor fraternal. Ame o seu próximo. Ame, 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 ame. Talvez você diz assim, mas irmã, como é que eu vou amar alguém que só me ofende? Ame. Jesus amou seus inimigos. Ame você também. Ame. Não ligue. Não dê importância. Entenda que você só está cumprindo o mandamento de Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Pensa assim, bom, o importante é que eu estou cumprindo o mandamento que o Senhor deixou. Eu estou cumprindo aquilo que Deus me chamou. Deus me chamou para amar. Deus me chamou para amar ao próximo, amar a Ele e a servir a Ele. Amém? Então faça isso. Essa foi a palavra que o Senhor nos deu para esse momento. E eu quero, desde já, agradecer a você que entrou, que está aqui comigo. Obviamente eu gostaria de estar pessoalmente com vocês, poder abraçar, pegar na mão, dizer, irmão, não desanime, estamos aqui, qualquer coisa pode contar comigo. Como aqueles profetas, os discípulos que estavam subindo para o templo adorar Deus, e havia aquele homem que estava pedindo esmola, e ele diz, olha, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Eu não tenho nada para te dar, mas no nome do Senhor Jesus, eu profetizo bênção sobre a tua vida, eu oro pela tua vida, eu peço a Deus que derrame bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família. Que a glória do Senhor desça na tua vida aí hoje. Eu peço a Deus que realize as promessas dele na tua vida e seus sonhos. E que te dê força e te dê graça. Amém? Eu amo vocês em Cristo Jesus. Irmãos, entenda. Entenda. Eu não falo isso de boca para fora, tá? Eu falo isso de dentro do meu coração, da minha alma. Eu amo vocês. Eu quero ir para o céu e eu quero ver vocês juntamente comigo. Vamos juntos, irmãos, para o céu. É lá que é a nossa casa, é lá que é a nossa morada, viu? É lá.
Não se conforme com este mundo, mas se conforme com o que o céu tem para te dar. É lá que a nossa morada. Você é peregrino, tá? De passagem, tá? Então vamos junto, vamos dar as mãos, irmãos, e vamos seguir junto para os céus. A porta é estreita, vamos passar um por um de mãozinhas dadas, uma corrente puxando um ao outro, mas vamos entrar todos no céu. Eu quero vocês lá, eu quero que vocês herdem a terra que Deus está preparando para mim e para vocês. Vamos junto nessa, porque a vitória é nossa, no nome do Senhor Jesus. Amém? Agradeço você por ter tirado o seu tempo e ter vindo aqui, ouvido o Espírito Santo trazer algo do coração, direto do coração de Deus para o teu coração. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado. Que Deus abençoe você ricamente. E eu quero fazer uma oração por você, para que você tenha uma noite abençoada, para que você tenha um resto de semana lindo, protegido, guardado pelo Espírito Santo. E que o Espírito Santo esteja sempre do teu lado, porque Ele é teu amigo, tá? Ele é o teu amigo, teu conselheiro. Amém? Eu agradeço a todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos e liga o teu pensamento com Cristo agora. Amém? Liga o teu pensamento com Cristo. Que eu quero orar por você nesse momento. Só que antes de orar, eu quero que você ouça isso. Tá bom? Ouça. Eu não sei falar direito, irmãos. Eu peço desculpa desde já. Não sei falar direito. Não tenho, né? Como que eu vou dizer? A sabedoria, assim, o que muitos têm, né? A teologia, a escatologia, essas coisas todas. Eu não tenho, irmãos. Mas eu tenho a sinceridade e o amor de Deus dentro do meu coração. O amor por você, pela tua alma, pela tua vida. Amém? E o que eu vim fazer, eu vim diretamente direcionada pelo Espírito Santo. Talvez alguém entrou esperando que eu fosse sapatear, que eu fosse isso. Não, irmãos. O Espírito Santo, ele não age dessa forma. Ele tem várias formas de agir. E na minha vida ele age desta maneira. Tá bom? Então ouça esse louvor. Glórias a Deus. Não sou cantora também não, tá? Mas eu sei amar a Jesus. Adorar Ele. Tá bom? Fecha seus olhos e medite. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer
que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai passar. Essa luta vai passar, essa prova, esse deserto vai passar. Vai acabar isso. E vai acontecer na tua vida as promessas que Deus fez para a tua história, para a tua vida. Porque quem está escrevendo a tua história é Ele, viu? Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra disso. De todos os livramentos que Deus te deu. Lembra dos livramentos, irmão. Se eu fosse contar os livramentos que Deus fez na minha vida, não era nem para mim estar aqui, irmãos. Mas estou para a honra e glória do nome do meu Deus, para exaltar e adorar o nome dEle enquanto eu tiver fôlego de vida. Eu vou adorar esse Deus, eu vou exaltar este Deus, por onde eu andar, seja no vale, no deserto, na fornalha, seja onde for, eu vou adorar o nome dEle, porque não era para mim estar aqui. As palavras foram o contrário, mas Ele estava ouvindo tudo que vai acontecer. Está acontecendo, mas Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Não dorme não, irmãos. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus te ama e eu também te amo. Deus mandou te dizer que vai acontecer as promessas de Deus na tua vida. Espera, tenha paciência. Vai chegar o dia, porque tem dia, hora e tempo marcado para acontecer. Amém? Não se desanime. Acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. O deserto vai passar. Tudo vai passar. Descansa. Amém? Vamos orar o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Jesus, aqui nós estamos diante da Tua presença. Pai, eu quero louvar e glorificar o Teu nome por este momento. Graças te dou, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Eu louvo ao Senhor, ó Pai, pela vida de cada um aqui presente. Eu agradeço ao Senhor pela companhia deles. Meu Deus, eu quero pedir e interceder ao Senhor pela vida de cada um deles. Senhor, ajuda eles nesse momento difícil. Ajuda eles nesse momento de guerra, no meio deste vale, destas fornalhas. Ajuda eles, Jesus. Segura firme nas mãos dos teus filhos, Pai. Da graça, da força. Renova o teu espírito no coração deles. Renova a esperança, a expectativa de vida. Porque muitos perderam a expectativa de vida, a esperança. Já não acredita que o sol possa brilhar amanhã. Porque o tempo está nublado. Porque a opressão é grande, Jesus. E já não consegue mais acreditar no tempo de paz. Não consegue acreditar num dia melhor. Oh Jesus, assim como tenho sempre falado, a nossa vida é uma roda gigante. Um dia nós estamos na prova, outro dia nós estamos na abundância. Estamos glorificando ao Senhor. Ajuda eles. Senhor, dá graça para eles. O Senhor vai cuidar de cada um deles. Eu sei. O Senhor cuida, o Senhor zela, porque o Senhor é um Pai amoroso. O Senhor é um Pai cuidadoso. O Senhor diz na tua palavra: pode o pai, a mãe se esquecer de seu filho, mas eu jamais esquecerei dos meus filhos. Eu sei que o Senhor não se esquece de nós. Eu sei, Jesus, que o Senhor ainda tem lutado, tem guardado essa terra por causa dos teus filhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por nos livrar e nos guardar.
Senhor, visita a despensa de alguém que está passando por um momento delicado. Visita a saúde de alguém que está enfermo. Senhor, visita aquele que não só está enfermo fisicamente, mas está com a alma entristecida, está angustiado, aflito, e talvez até decepcionado com a situação, com muitos, com o mundo, com as pessoas. Deus, visita cada um agora. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus, porque no meu nome não tem nada, Jesus, mas no nome do Senhor há poder. Espírito Santo, vai pairando sobre a vida de cada um dos meus irmãos agora. Vai de encontro, eu não sei o nome de todos, mas você conhece o nome, o sobrenome, a história de cada um. Visita neste momento. Obrigado pela palavra. Nós entendemos, nós vamos mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Nós vamos mudar, Espírito Santo. Obrigado pelo conselho. E nós vamos amar mais o nosso próximo e a Ti também. Eu te agradeço por tudo, pela sua companhia e pela palavra que você deste ao meu coração para transmitir para os teus filhos. Visita cada um neste momento em nome de Jesus. É o que eu peço e agradeço para todos sempre. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Ficam todos na paz. Uma excelente noite para vocês. Que o Espírito Santo te guarde, te livre de todos os males. Amém? Que uma comitiva de anjo, que o Senhor coloque uma comitiva de anjo na porta da tua casa, guardando a tua entrada e a tua saída. Amém? Oro por vocês e vocês oram por mim. Amém? Agradeço em nome de Jesus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu não vou dizer o nome de todos, porque eu nem sei mexer aqui, irmãos. Eu não sei nem como subir isso daqui. Mas a irmã Mariana, né, que eu consigo ver aqui, Diácono, Márcio, todos os irmãos. Irmãs e aqueles que são cristãos e aqueles que não são. Eu respeito a todos, os que são e os que não são. Todos são valiosos e preciosos para o meu Jesus. Amém? A palavra minha ensina que Ele morreu por todos. Tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de cada um. Fica na paz de Cristo. Um beijo no coração de vocês. Amém? A paz do Senhor.